Seja bem-vindo no nosso podcast Método 2 em 3 de como investir em apartamentos, duplicar patrimônio e fazer com que eles se paguem sozinhos. Estou aqui com Leandro Cardoso, nosso grande parceiro aqui nesse projeto. Leandro, de que a gente vai falar hoje? Primeiro eu quero dar boas-vindas para todo mundo que está nos assistindo aqui. Pode assistir no Spotify, se você quiser, aqui embaixo vai ter o link para você escutar no Spotify, ou pode ver a gente aqui no YouTube. Ótimo. E claro, também nas outras plataformas de stream, mas principalmente no Spotify. Hoje, Ignacio, a gente separou um tema importante aqui, ó. A gente fez uma postagem nas nossas redes sociais lá do Método 2 em 3, Sim. que é falando o seguinte: ter a casa própria é burrice. E deu bastante polêmica, mas deu um alto engajamento. Eu quero te explicar, como assim ter a casa própria é burrice? Cara, para poder entender por que a gente postou que ter a casa própria é burrice, eu preciso explicar como foi que eu comprei a minha primeira propriedade, que foi de fato a casa própria. E com certeza a maioria dos brasileiros também está pensando em que o primeiro investimento tem que, quizás obrigatoriamente, ser a casa própria. E tem um ditado aqui no Brasil, que também está no Chile, que é: quem caça, quer caça. Não é? Quem casa, quer casa, exatamente. Pois é. Era uma vez o Inácio Corrales, lá no Chile, 29 anos, e ele quis se casar. Mas lá no Chile também funciona assim. Também. Quem casa, quer casa. Quem caça, quer caça. E cara, porque é natural, cara, tu quer sair do ninho dos pais e quer montar tua outra caverna, eu falo. Sim. Só que a gente passou com a minha ex-mulher 8 meses, 9 meses, todo final de semana, olhando prédio tras prédio tras prédio. Começamos com casa, rapidamente a gente percebeu que não era o que a gente precisava comprar. Começamos com apartamentos de 2 dormitórios, terminamos comprando um apartamento de 4 dormitórios, no momento que a gente só precisava 2, perto da rede de contatos. Perdimos quase um ano de pesquisa. E adivinha? Não sei, agora eu tô em dúvida, porque se é burrice, por que você comprou? Não, eu vou te explicar, só que calma aí, não seja ansioso. Tá, não. Então vamos lá, e aí? Cara, o apartamento que a gente acabou gostando, quando a gente começou com o apartamento era pequenininho, cara. Só que aí tu quer adicionar a churrasqueira, a terraça, a grama e quer adicionar várias coisas. Finalmente a gente se apaixonou, porque isso aqui é a palavra, cara. Se apaixonou por um apartamento e nos vinculamos emocionalmente com aquele apartamento. Longa história comprida, não conseguia comprar aquele apartamento. Estava acima do meu orçamento. Tá. Falei com meu pai, fizemos um investimento em conjunto, acabei comprando a casa que eu queria. Se ele estava acima do seu patrimônio do momento que você queria, acima das suas condições, eu imagino que provavelmente naquela época, faz bastante tempo já, quanto tempo faz isso? Quase 20 anos já. Quase 20 anos. Você não tinha um patrimônio muito grande. Não tinha nada de patrimônio. Não tinha nada de patrimônio. Tá bom, entendi. Só para contextualizar. Então você era novo, não tinha nada de patrimônio e comprou algo acima do que você teria condições de pagar. Porque era o que eu queria, o que eu gostava, o meu desejo. Emocional. Muito emocional. Eu quero a minha casa. Isso, sim. Onde que a gente vai criar os filhos. Um teto aonde morrer. Tá. Aquelas frases todas. Perto da rede de contatos, né? Qualquer coisa, tô aqui perto da minha mãe. E de fato não conseguia comprar, porque a gente acabou comprando no valor metro quadrado mais caro de Santiago do Chile. Tava pronto já? É um bairro muito consolidado. Mas eu digo, o apartamento já estava pronto? Não, o apartamento estava em obra. Estava em obra. Tá? E aí a corretora que me atendeu, a vendedora que me atendeu no momento, me ofereceu uma grande oferta. 3 parcelas. Como assim 3 parcelas? Essa aqui que era a grande oferta. Normalmente é pagamento entrada à vista. E a entrada ela ofereceu em 3 parcelas. A entrada me ofereceu em 3 parcelas. Só que daí a gente negociou e conseguimos, depois de falar com o gerente, da diretoria, das diretorias, finalmente conseguimos 10 parcelas. Eram parcelas quase impossíveis de pagar. Mas com a ajuda do meu pai, minha família me ajudou, meu pai podia financiar ou podia pagar, me fez de avalista. Não sei se existe essa palavra no Brasil. Avalista, sim. Sim? Tá, e ele me patrocinou, vamos falar assim, e conseguimos investir naquele apartamento. Longa história comprida, depois de 3 anos, eu me separei.
Coisa que aqui no Brasil não acontece, né? Eu sei que aqui todo não, mundo, aqui tá tudo quase certo. ninguém se separa. Quase ninguém se separa. Mas lá tá na moda. Eu me separei. Quando me separei, eu tive uma grande ideia. Logo de negociar uma pensão de alimentos bem deliciosa, eu disse para minha ex-mulher, olha, o apartamento, né, foi a minha família que comprou, etc e tal, a gente negociou. Tá. E a minha ideia foi muito simples. Bom, eu vou pagar a prestação com o valor do aluguel. Tá. Na minha cabeça, o valor do aluguel daquele apartamento era muito mais alto do que o verdadeiro valor do aluguel. Tá. Porque eu tinha um vínculo emocional tão grande com o apartamento que eu achava que eu tinha um Taj Mahal dos apartamentos. Ia conseguir alugar por um valor absurdo. Absurdo. Tipo assim, Tá. lá, isso aqui vai alugar por um... Caminhão de dinheiro, por um tá. caminhão de dinheiro. Na real, o caminhão de dinheiro, quem tinha que pagar era eu para o banco. O valor do aluguel não dava nem 60% do valor da prestação. Nem a metade, mais ou menos a Um metade. pouquinho mais da metade. Tá. Então, aí que fiquei um problema grave. Eu não conseguia pagar a pensão de alimentos e ainda pagar a diferença entre a prestação e o aluguel. Tá. Por isso que foi uma burrice, então. Foi uma burrice porque fiquei Você começou a ficar com o dinheiro travado agora, você tinha que pagar pensão, tinha que pagar... Independente se a pessoa se separar ou não, o apartamento... O primeiro apartamento, sem a pessoa ter patrimônio, ela se engessa muito, né? E acabei comprando, como eu te disse no início, um apartamento que estava muito acima das minhas capacidades, só porque eu queria. Foi muito emocional. E não, acontece muito isso. As decisões de investimento imobiliário, especialmente se a gente está pretendendo que eles se paguem sozinhos, tem que ser muito frios, muito calculados. E um detalhe, não falei aqui, mas é bom profundizar. Sim. Naquela época, eu não tinha suficiente dinheiro para pagar a entrada à vista. Quem me ajudou foi meu pai. Uhum. Essas parcelas, eu paguei uma parte, na outra pagou meu pai. Com o dinheiro que eu paguei, somado ao dinheiro que meu pai pagou, eu poderia ter comprado 2 ou quizás 3 apartamentos de investimento. Apartamentos compactos. Pequenos, menores, Pequenos. mais baratos. Compactos. Sim. Aqueles clássicos compactos. Por exemplo, em São Paulo, tem uns apartamentos compactos que o valor do aluguel é muito maior do que o valor da prestação quando Sim. você investe de forma certa. Eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel, mas também. eu tenho mais de 10 apartamentos comprados. Então, assim, por quê? E tá se Porque, sentindo ruim? logicamente, é muito mais vantajoso. O meu apartamento, se eu comprar hoje, eu vou ter que desembolsar uma grana muito alta, Descapitaliza. ou eu vou ter que financiar também, vou pagar uma parcela muito alta comparado ao meu aluguel. Porque o Ótimo. meu aluguel é muito baixo. Eu peguei antes da pandemia, ali naquela época, então tá muito barato. E o meu aluguel equivale a 0,3% do valor do imóvel. Então, quer dizer, se eu pegar o dinheiro do imóvel e deixar no banco, eu já ganho 1% ao mês. Ah, mas o imóvel valoriza. Valoriza, mas o meu imóvel, depois de pronto, deixa eu falar a verdade para quem tá aqui, né? O imóvel, depois de pronto, ele não valoriza mais, ele corrige a inflação. Dificilmente, exceto em algumas regiões, quando tem um boom de valorização, né? Claro, você tem um apartamento e daqui a pouco surgiu o aeroporto do lado, aí ele vai valorizar. Mas um imóvel depois de pronto, depois de 5 anos que já está pronto, ele já está meio consolidado. Começa a se consolidar. A região onde ele foi construído começa a se consolidar. Isso. Então ele valoriza muito mais na planta, nos primeiros anos talvez, mas se a região já está consolidada, dificilmente. Então de dentro para fora ele não vai se valorizar mais. Ele vai valorizar se tiver alguma coisa que aconteça no bairro muito... surgiu um aeroporto chegou novo, um metrô, um aeroporto hospital, novo, alguma coisa assim muito... uma estrada nova. Mas dificilmente vai acontecer isso. Normalmente ele vai corrigir a inflação. A média do Brasil é 5% de correção ao ano, os imóveis. Eventualmente, em algumas capitais você consegue 7, 8% de valorização ali, de correção. E dependendo de alguns bairros em São Paulo, por exemplo, a gente já achou 10, 12%. Só que se está na planta, melhor ainda, né? Claro. Então, hoje a minha tese de investimento é evitando essa burrice da casa própria, porque eu não quero ficar preso. Essa pessoa, ela se casou, ela pode se separar eventualmente. Ela às vezes pode ter 1 ou 2 filhos e precisar ir para um apartamento maior, ou ela pode ter que vender o apartamento, fica presa naquele apartamento. Ela pode pegar uma condição, às vezes, de financiamento ruim, que deixa ela muito engessada. Correto.
ela pode querer mudar de emprego e estar numa região ruim, não poder ficar longe de outro trabalho, uma oportunidade de ganhar mais. Fica porque, não, que minha casa está aqui, então não vou aproveitar aquele emprego que está do outro lado da cidade. Agora, Ignácio, isso quer dizer, se comprar casa própria é burrice? Não, Isso quer dizer que eu não devo comprar um imóvel? Devo viver sempre de aluguel, eu não devo comprar imóvel? Não necessariamente, cara, porque se você assume sua condição de que é uma vontade sua, então é como se aquele cara que compra um Ferrari não tem dinheiro para botar gasolina. É burrice? Não depende. Se ele quer, tá tudo bem. Aqui na terra do Senhor tem de tudo. Então a gente tem que saber aceitar. Sim. Agora, se você quer investir em apartamento, se está pretendendo que ele se pague sozinho, enquanto você compra sua casa própria, ela não se paga sozinha. Você que paga. O único jeito de você fazer que um apartamento se pague sozinho é com rendas dos imóveis e com financiamento. Se você não faz financiamento daquele imóvel, você que pagou. Então, quer dizer, é burrice comprar casa própria e quando eu quero, de fato, gerar uma renda passiva e construir minha aposentadoria e uma liberdade financeira, isso não quer dizer que eu devo ficar só no aluguel. Eu deveria comprar o meu imóvel? Se tu quer ter teu imóvel, tu pode utilizar o veículo do investimento imobiliário para construir um patrimônio suficiente para você comprar sua casa própria, agora sim, à vista, sem ficar endividado por 20 ou 30 anos. Logo disso, se você quiser fazer um financiamento para liberar seu patrimônio e ficar mais líquido, tá tudo bem. De fato, o financiamento é o dinheiro mais barato que existe. Então, às vezes tem muitas pessoas, investidores mais avançados, que têm uma capacidade de mexer com seu dinheiro de melhor forma, não gostam nem de ter casa própria, e aqueles que têm casa própria, com certeza têm elas financiadas, mesmo podendo comprar elas à vista. Por que você diz que o financiamento é o dinheiro mais barato que existe? Não tem um consórcio também? Bom, financiamento de consórcio é um tipo de financiamento. É mais barato porque só paga taxas administrativas, só que tem que ter muito cuidado com o consórcio, porque se você não for contemplado, o tempo que tu demora em ser contemplado é um tempo que você poderia ter aproveitando aquela valorização daqueles imóveis que você comprou na planta. Tem gente que fica anos esperando ser contemplados. 8 anos. De fato, a média é 8, 10 anos para ser contemplado se você não tem dinheiro para fazer lances. Se você tiver o dinheiro para fazer lances e ainda comprar uma carta contemplada com lance embutido, talvez ali sim seja um bom jeito de você aumentar seu patrimônio. Se você não tem dinheiro, que é o 90% dos brasileiros, mesmo com rendas medianas a altas, 10 mil reais para cima, não consegue fazer poupanças, então o consórcio passa a ser uma armadilha mais do que um benefício. Armadilha. Olha só que forte. O consórcio vira uma armadilha. Pode facilmente virar armadilha se você não sabe utilizar ele. E principalmente porque ele pode demorar muito tempo para você. Se você não tem o lance para dar, e se você quer comprar algum imóvel, por exemplo, você esperar 3, 4, 5, 6 anos. Tu acabou de falar que demorava 5 anos. Pois é, para adquirir o dinheiro para comprar o imóvel já mudou de valor. Mudou de valor, não faz sentido. Então, mesmo se você comprasse o imóvel com aquele preço antigo que você tinha, e pagando um pouquinho mais de juro, porque o consórcio, apesar de não ter juro, ele tem uma taxa. Você pagando o juro do financiamento, você ganharia muito na valorização do imóvel. Paga um pouco mais de juro, porém está construindo um ativo, um patrimônio. Mas realmente tu não está pagando juro. Quem está pagando o juro é o próprio ativo imobiliário. No caso de pegar o apartamento e deixar para alugar. Correto. É como se você comprasse um trator. Eu comprei um trator. Contratei o tratorista, fez um financiamento para comprar o trator, contratei uma outra pessoa para vender para os fazendeiros contratar meu trator. O trator trabalhou um ano todo. No final do ano, está se pagando o dinheiro, pagou as prestações, pagou os funcionários. Só que no final do ano, o trator vale mais caro ou mais barato do valor que eu comprei? Sim, o trator vai manter no valor, mas tu tá ganhando dinheiro com ele. Talvez, a maioria dos ativos fixos como carros, eles se depreciam no tempo. Depreciam. Tu comprou novo, tirou da loja, um carro, por exemplo, tirou da loja, um trator, não acontece a mesma coisa. Com o tempo vai se desvalorizando. O apartamento no carro. Aí que é uma vantagem, né? Agora é interessante, porque o apartamento... Vamos pegar um exemplo. Se eu tivesse um dinheiro para comprar um carro, 60 mil, sim, e eu pegasse esse carro e alugasse ele para um Uber usar. Ótimo. Legal, ele ia estar me gerando renda. No entanto,
o meu ativo estaria desvalorizando. Correto. Agora, se eu pegasse esse mesmo dinheiro, desse entrada no apartamento, financiasse o resto, o apartamento também ia me gerar renda. Com essa renda eu pago o financiamento, desde que a gente saiba fazer isso, encontre no lugar certo. Só que o ativo continua valorizando. Ah, sacou. Essa aqui é a grande diferença entre um ativo imobiliário e um ativo como um carro ou uma maquinária. Sim. Perfeito. Interessante. Muito interessante. Não que seja... Você ganha dos dois lados. Esse ganho de valorização do imóvel, mesmo que seja pouco, 5, 6, 7% ao ano, depois de pronto, antes de pronto, se você comprar na planta, ele vai valorizar muito mais do que isso. Tem 3 fontes de renda de um investimento imobiliário. Existem 3 fontes de renda quando eu compro um imóvel da maneira certa? 3 fontes de renda quando você compra um imóvel. Qual? Número 1, fluxo de caixa. A diferença entre o valor que você recebe de renda versus o valor da prestação. Esse é o primeiro. A maioria das pessoas só consegue enxergar isso aí. E acha que está fazendo um péssimo negócio porque, na real, fica muito pouco dinheiro. Tá. Segunda fonte de renda. Valorização. Plusvalia. O imóvel está se valorizando. Comprei ele por 300. Comprei ele por 300 mil na planta, agora vale 500 mil, 600 mil, 700 mil. E vendo ele depois na frente, ganha dinheiro. Sim. Só que depois dele ser entregue, eu também ganho uma terceira fonte de renda que é mais difícil de enxergar. Ela é denominada pelos financeiros como amortização. Cada vez que você paga uma parcela, que não é você que pagou realmente, é o próprio ativo que foi pagando através das rendas que ele foi gerando, tá. Exatamente igual que o trator, ele foi gerando essas rendas, ele pagou uma prestação. Essa prestação, 1% dessa prestação é juro, e uma outra é... amortização. Tirar deuda, quitar. Sim, quita o financiamento. Sim. Tá? Então, portanto, essa é a terceira. Porque você está diminuindo a sua dívida. Está diminuindo a dívida. Daí a palavra que se pague sozinho. Sim, perfeito. Sacou? Ele se paga sozinho. Mas para eles gerar esse aluguel, essa renda maior do que o financiamento, eu preciso de algumas coisas, né? Não é tão simples assim. Tem que calcular não é qualquer certo. apartamento. Não é qualquer tipo de aluguel. Correto, tem que ser um aluguel. Quanto maior as rendas que eu consiga tirar por metro quadrado, melhor. Qual que é a melhor forma de tirar renda de um metro quadrado? Bom, a primeira delas a gente já falou aqui, né? Que é ter um imóvel um pouco mais compacto. Sim. Porque é muito mais fácil alugar, ter um valor de aluguel maior sobre o metro quadrado do apartamento num apartamento menor do que de um apartamento maior. Geralmente, apartamentos compactos têm um valor metro quadrado mais caro. Tem muita gente que acaba se assustando e achando que está fazendo um mau negócio porque o valor metro quadrado é mais caro em apartamentos compactos do que apartamentos de 120 metros quadrados, entende? Sim, tipo um apartamento de um estúdio de 20 metros quadrados, é o valor metro quadrado mais alto do que um apartamento de 3 dormitórios. Só que, proporcionalmente, o que importa é a relação de rendas contra o preço que eu comprei o apartamento. Eu gosto de pensar que o aluguel que esse apartamento tem que me gerar, se eu compro um apartamento de 200 mil, eu penso que o aluguel tem que me dar um pouco mais de 2 mil por mês. Mais de 1%. Eu gosto dessa lógica, porque se eu for investir esse dinheiro em qualquer investimento de renda fixa, por exemplo... Hoje a renda fixa tá uma maravilha. Tá ótimo. É uma coisa transitória, mas... Sim, mas vamos lá, teria 1%. 12% ao ano. Então, se eu comprar um imóvel de 200 mil e alugar ele por 2 mil e alguns quebrados, um pouquinho mais, eu teria 1% de rendimento. Certo? Certo. Ótimo, porque esse dinheiro, se eu botasse na renda fixa, ele também ia me dar 1%. Correto. Só que aqui nominal, tem que descontar a inflação, mas tudo bem, vamos trabalhar nominal, para simplificar a vida. Isso, beleza, nominal. Só que aqui, quando eu tenho imóvel, eu tenho mais a valorização do imóvel. Eu tenho o aluguel, mais a valorização do imóvel. Mais amortização. Isso. Então não é só o fluxo de caixa, sabe? Exato. É muito bom. É muito interessante quando a gente consegue encaixar isso. Mas, claro, não é tão simples. Não é qualquer apartamento. Principalmente os grandes. Tem que ser em locais interessantes. Boas capitais, lugares com muito fluxo de aluguel. Aluguel pela temporada que se chama, né? Sim, aluguel por temporada, short stay, aluguel por noite, hospedagem por aplicativo, aqueles tipo de renda. Sim. Tu tira... Hotelaria é o jeito mais rentável de tirar dinheiro do metro quadrado. Hotelaria? Hotelaria. Tá. Alugar por noite. Por noite. Tá. Antigamente não tinha como uma pessoa normal, eu, comprar um hotel. Eu não consigo comprar um quarto do hotel. Eu teria que construir um hotel ou investir em um hotel completo. Ou seja, só gente muito rica conseguia fazer isso. Sim. Nós agora podemos facilmente comprar um quarto de um prédio e alugar ele como se fosse
Não é exatamente um hotel, Sim. mas mais ou menos parecido. Se a gente fosse ver 10, 15 anos atrás, eu como pessoa física com um apartamento nunca conseguiria me igualar a um hotel. Só que agora eu consigo hoje me igualar a um hotel por correto. causa do Airbnb e Booking. Airbnb, Booking, VRBO e outras várias que estão por ali no mercado. Apagou a luz aqui? Alguma coisa aconteceu. Pois é, mas enfim, vamos lá. Ainda consigo te enxergar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Olha só, tu sabe qual que é, na minha opinião, a melhor decisão que eu tomei na minha vida? Voltando no assunto de hoje, de ser uma burrice esse negócio da casa própria. Depois que eu tive que voltar na casa, depois que eu eu me separei, Tá. eu botei a casa à venda, né? Tive que voltar para a casa dos meus pais, tive que botar a casa à venda para conseguir sair daquela armadilha que eu tinha você fala grilhete quando tu bota assim um negócio que tu não consegue sair? Sei lá, Fica preso, enfim. Fiquei preso no negócio. Sim. Acabei botando um imóvel para venda. Demorou 1 ano e meio para vender porque eu não queria. Esse primeiro imóvel que você Esse comprou. primeiro imóvel. E você imaginou que seria o imóvel que você ia viver a vida toda. Isso aí, imóvel para. Eu vou morrer aqui. E demoramos 1 ano quase para já aquele perfeito, né? Porque tinha que ser perfeito, né? Com todas as características mais luxuosas que tu pode imaginar. Tá. Sabe qual que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida até agora sobre investimento imobiliário? Não. Não imagina? Era uma vez por aí, não, brincadeira. Eu queria sair da casa dos meus pais e estava querendo novamente comprar a casa própria. De novo? De novo. Mas já tinha vendido o primeiro Já apartamento. tinha vendido o primeiro Tá apartamento. bom. Só que eu queria morar em um determinado lugar, perto da escola da minha filha. E os apartamentos de 3 dormitórios, na época já tinha 2 filhas, eu queria um apartamento, um quarto para cada filha, né? Mas 3 dormitórios. Essa era a minha exigência. Fui lá pesquisar, procurar. Não queria tirar dinheiro, né, no lixo, perdendo dinheiro, porque botar para alugar é botar dinheiro, né? E esse era meu pensamento. Frustrado porque os apartamentos que eu queria comprar, perto do colégio da minha filha, eram muito caros. Caros. Era um bom dia que o gerente do banco me liga e me diz: cara, tu não tem financiamento para R$1 milhão, mas tu tem financiamento para 400 mil. Tá. Cara, aqui na frente do banco, tá vendendo um apartamento de 350, cara. Vai lá e compra esse apartamento. E tu mora lá de aluguel e compra esse apartamento aqui na frente. Tá. Aí tu continuar morando de aluguel. O que tu pensou nessa hora? Ele falou, Eu vou disse- continuar no aluguel, vou comprar Eu um disse, apartamento. poxa vida, cara, eu não consigo comprar o apartamento que eu quero. Então tá, eu vou comprar um apartamento de investimento para utilizar o... eu vou aceitar o teu convite de me endividar para comprar um apartamento de investimento. Sim. Vou deixar ele de aluguel e parte daquele aluguel vai pagar o meu aluguel. E de fato no início meu aluguel era mais alto do que a parcela do aluguel que eu recebia. A parcela do aluguel que eu recebia pagava a prestação e sobrava ainda um pouquinho. E portanto eu meio que compensava. Então na minha cabeça eu pagava um aluguel barato. Por quê? Porque meu aluguel menos o que sobrava da prestação e o aluguel do meu apartamento Quer pequenino. dizer, você comprou um apartamento, Isto, alugou, o aluguel pagava o financiamento e ainda sobrava dinheiro. um pouquinho. Um pouquinho. E Esse você- pouquinho subsidiava o meu aluguel. um pedacinho do teu aluguel. Um pedacinho do meu aluguel. Então eu alugava barato. Sim. Estava em paz. E eu estava em paz também porque eu não tinha maior capacidade. Eu estava utilizando toda a minha capacidade de financiamento para comprar aquele apartamento menor. Sim. Isso me deixou em paz. Tá. Com o tempo, passaram os anos e o meu aluguel aumentou, mas não aumentou tanto. Por quê? Porque eu morava em um lugar consolidado. Eu não sei você, mas eu gosto de morar perto de tudo. Tá. Um lugar consolidado. Eu comprei um apartamento mais barato porque ele estava longe de tudo. Uhum. Só que com os anos, esse apartamento que estava longe de tudo, a cidade cresceu, se desenvolveu. Aquele metrô que não chegava agora chega. Aquele bairro que era longe agora está perto. A cidade cresceu, se desenvolveu. E aquele apartamento que custava 400 mil começou a custar 1,5 milhão. Quanto 1 tempo milhão, depois? 1 milhão e 300. Como é que você soube disso? Como é que foi isso? Ah, essa parte da história é ruim.
Não, mas eu quero dizer, quanto tempo levou para ele sair? Você estava acompanhando que ele estava valorizando tanto assim? Ou... Não, eu comprei um apartamento, ele sempre ficou alugado. Chamava muito minha atenção que quando tinha trocou de inquilino, ele não passava um dia e já estava com lista de espera para pessoas morar ali. E cada vez que tinha uma mudança de um inquilino, ele estava a fim de pagar mais caro para morar ali. Tá, e eu falava, aumentar o valor. E eu consegui aumentar o valor. E a cada. E a parcela do financiamento não aumentava lá. Eu fiz uma juros fixos que chama-se de tarifa price, onde que os juros ficam iguais. A parcela fica igual. Tá exatamente. Bom. Ok. E a tabela de amortização, tu paga mais juros no início do período e paga menos juros no final do período. Essa aqui é a grande sacada do price. Ou seja, o banco se paga mais rápido. Mesmo assim, tu está amortizando, tá? Só para deixar essa parte clara. Uhum. Eu fiquei sabendo dessa grande valorização no ano 2016, quando tu comprou? Eu comprei em 2006, 10 anos depois. 2005. 11, 12 anos depois. Tá bom. Ele demorou, bota 10 anos ali para fechar os números. Tá. Ele demorou 10 anos para quase triplicar o valor dele. Bom. Então, claro, ele teve talvez, eu não sabia, mas talvez ele duplicou o valor dele nos primeiros 5 anos, como tu disse. Só que você não acompanhava ele. Eu não acompanhei. O seu objetivo... Vai acompanhar pra quê? Você comprou um imóvel que ele tá se pagando sozinho. E o mais grave... Você deixa ele lá? Você tá pagando sozinho e tá pagando, tá subsidiando o meu aluguel, que era meu objetivo. Só que eu não enxerguei uma coisa que é muito, muito grave. Eu demorei 12 anos para enxergar isso aqui. Os bancos me chamavam para me oferecer empréstimos. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Porque você já estava pagando, estava com... Hoje em dia eu sei por quê. É porque o aluguel daquele apartamento que eu comprei, além de pagar a prestação, sobrava um pouquinho, eu tinha recuperado minha capacidade de financiamento. Você poderia comprar mais um apartamento. Podia ter comprado um segundo. Me emprestava de novo. Ele me podia ter comprado um segundo, um terceiro, um quarto apartamento no mesmo período, eu não sabia. E olha que eu estudei engenharia comercial, fiz uma especialização em economia, depois fiz um magistrado na Universidade do Chile de finanças. Só que eu sabia que tinha valorização dos imóveis, nunca imaginei que tanto. E sabia que utilizar o dinheiro dos outros era uma boa ideia por causa da depreciação e o equity e toda essa história. Sim. Eu não tinha medo de me endividar. Eu queria me endividar. Sabia que era uma boa ideia trabalhar com o dinheiro dos outros. Tinha estudado isso. O que eu não saquei era que eu tinha recuperado minha capacidade de financiamento. E podia comprar mais apartamentos. E podia ter comprado um segundo. Enquanto tem gente esperando ser contemplada por consórcio 8 anos, 10 anos, nesse período, uma pessoa com menos renda pode comprar o primeiro, compra o segundo, compra o terceiro. E mora aonde quiser. Daí aquela frase, more aonde que tu quiser, investa aonde que seja o melhor negócio para você. É porque daí não comete aquele erro de comprar o imóvel com o emocional. O seu imóvel é racional. Você está comprando porque ele tem você consegue financiar, você consegue pagar a entrada, você consegue alugar ele e o aluguel pagar a sua parcela. Eu comprei um apartamento pequeno, compacto, que nunca... Eu fui criticado pela sociedade muito forte. Como é possível, Inácio, que você compre um apartamento de um quarto enquanto você tem 2 filhas, cara? E ainda você paga aluguel. Tu é inconsciente? Tu é burro? E eu, com vergonha, eu parei de falar que tinha apartamento. Nossa. E foi o melhor negócio imobiliário que eu fiz na época. Hoje em dia já tenho vários apartamentos, tu tem 10, eu tô com 6. Esses apartamentos também pagam meu aluguel. Eu moro numa cidade pequena, aluguel é barato, moro onde que eu quero. Se eu quero morar em Floripa, moro em Floripa. Se quero morar em São Paulo, moro em São Paulo. Se quero voltar para o Chile, volto para o Chile. Eu sou livre. Sim. Tem tantas formas de se sentir livre. Tantas formas de se sentir livre. Tem gente que se sente livre financeiramente. Eu acho, e tem um outro detalhe também, né? Porque se sentir livre, eu não digo sentir livre, mas sentir com segurança hoje em dia, é investindo em imóveis, né? Porque deixando o dinheiro, às vezes, no banco, por mais que ele esteja valorizando 12%, 13% ao ano, com o governo que a gente tem, com a incerteza que a gente tem, com o dólar cada vez subindo mais, deixar nosso dinheiro preso em reais no banco é um risco. Por isso que eu deixo grande parte do meu patrimônio também em imóveis, porque é uma segurança muito maior. A terra, ela é segura, né? Você vê na pandemia, né? O dólar subiu, tudo subiu,
os terrenos valorizaram muito. Muito. Até carro valorizou, né? Que é uma É. exceção, mas os imóveis valorizaram muito. Por quê? Porque eles corrigem, eles não ficam para trás. É. Isso é muito importante. Então, Interessante. A gente poderia falar muito, mas eu acho que essa transmissão ficou muito boa. E a gente ficou deveria... boa mesmo se o pessoal que estiver assistindo tá compartilhando com alguém. Ah, Contando, claro. porque isso aqui é riqueza. Você levou 10 anos, mais de 10 anos 10 para anos. descobrir isso. Mas, de fato, Mais a de gente 10 estava anos. chantando. Lembra que a gente estava chantando ontem? A gente teve até uma discussão sobre esse assunto de como tu recupera a tua capacidade de financiamento. Sim. Porque, cara, não é tão evidente. Não. Você também não lembrou disso. Você achou que não tinha mais capacidade de pagamento. Eu não sabia. Só que a partir do momento, imagina que você tem uma renda de 10 mil. A partir do momento que você começa a alugar um apartamento compacto numa cidade grande, Sei lá, Curitiba, fala São Paulo. São Paulo, Florianópolis, por 3, 4 mil por mês, Uhum. um apartamento pequeno. Sim. A sua renda subiu de 10 para 14. É. Quando você vai mostrar a sua renda para o banco, É 14. você vai mostrar o seu holerite e você, olha, eu também ganho dinheiro do aluguel aqui. Isto Então a sua capacidade de financiamento aumenta. aumenta. Cara, E o a banco. partir de alguns anos que também você vai pagando a sua dívida com o banco, Essa dívida vai diminuindo. Essa dívida diminui, você Essa é pode ter mais outra. dinheiro. Eu fiquei amortizando. No ano 10, a partir do ano, sei lá, 8, eu já tinha amortizado 8 anos. Eu era muito mais rico do que eu achava que era. Tinha muito mais grana Sim. do que eu achava. O banco Porque enxergava com clareza. O teu patrimônio estava lá em Estava cima. lá em cima. E você tinha até um patrimônio de garantia. Correto. Porque o banco, pô, ele tem patrimônio mais seguro. Correto, ou seja, quando me falaram, não, esse apartamento está valorizado em 1,3 milhões. Eu falei, como é que é? Quanto? Não é possível se eu Um comprei apartamento de um quarto. de um quarto? Não é possível. Nossa. Claro, essa área que eu comprei se valorizou muito, se consolidou, chegou o metrô, sei lá, fizeram toda uma reforma, uma renovação, iluminação, um setor que era meio perigoso, que se transformou em um epicentro de comércio. Então, em São Paulo, tem várias regiões que está acontecendo esse fenômeno de revalorização, reestruturação, resgate. Bom, Resumindo aqui, né? A gente trouxe a pergunta primeiro. Investir no imóvel da casa própria é burrice? Não é exatamente burrice, mas se o seu objetivo é gerar renda, é ter mais patrimônio, aí é burrice. Agora, se você não está preocupado com o seu futuro, você só quer morar bem, tá tudo bem, pode morar. E Agora, tá a fim de pagar 2 ou 3 vezes sua casa, tá tudo bem. tá tudo bem. Agora, se você quer viver de renda de apartamento, ter um patrimônio de alguns milhões, a decisão inteligente é você comprar apartamentos que se paguem sozinhos. Tem outra. Outra? Imagina, eu comprei um apartamento de 400 mil, né? Tá, Ele se valorizou até 1,3 milhões. tá. Eu vendi esse apartamento e paguei dívidas, porque eu cometi outro tipo de erro financeiro, fiz outros negócios, empreendimentos e eu errei naqueles empreendimentos. E o que me salvou foi aquele apartamento. Mas se eu não tivesse errado naqueles empreendimentos e eu tivesse vendido esse apartamento, é 1,3 milhões. Descontado que eu ainda devia para o banco, que eu devia, sei lá, uns 150 mil reais ainda, sobrava 1 milhão. Com esse 1 milhão eu comprava minha casa própria à vista, agora sim, naquele lugar que eu queria. E o detalhe, E à né, vista? comprando a casa própria à vista, você Sim. tem capacidade para financiar um outro apartamento que se paga sozinho. Correto. Ou, inclusive, você poderia dar, sei lá, 700 mil na sua casa própria, E financiar 300 mil, que é muito financiar pouco. um pouquinho, pegar a diferença, comprar um outro apartamento para que se pague sozinho, porque o ideal é você O mundo muda. pegar aquele valor. Quando chega num determinado tempo, talvez, que a região se consolida, você pode vender o apartamento e comprar mais 2, 3. Correto. Vende um, Com esse compra milhão dois, que eu três. ganhei ali, eu poderia ter comprado, sei lá, 3 apartamentos, cada um de 600 mil à vista. Isso. Com que dê um aluguel bom. Em outro lugar onde que também se esteja se valorizando. Um setor. Eu falo isso de um setor emergente. Não é uma cidade, é um setor. Às vezes a cidade é muito grande. Sim. São Paulo tem muitos bairros. É uma área específica que alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, uma mudança das regras de construção da prefeitura. Sim. Tu nunca percebeu que tem alguns lugares que são só casa. E na frente, só prédio. Isso é por causa da prefeitura. Bastaria você ficar sabendo que vai mudar desse outro lado da rua. Uhum. E aí esse aqui já não vale mais o valor metro quadrado que valia. Agora vale muito mais. Plano diretor, ou, enfim, Isso, tudo que plano diretor é a plano palavra. diretor da cidade. Isso é interessante.
Agora sim, se você quer que a gente faça isso pra você, a gente também faz isso pra você. Correto. Tá bom? Então aqui embaixo vai ter um link. Se a gente for fazer algum evento, alguma aula gratuita, aqui embaixo do podcast vai ter um link também para você se inscrever, se você quiser saber mais sobre isso, ou se você quiser de fato a nossa ajuda para achar uma dessas oportunidades, porque eventualmente essas oportunidades chegam pra gente. A gente está criando um grupo, uma comunidade de investidores, de microinvestidores, pessoas que querem investir 2, 3 mil reais por mês e comprar o seu primeiro apartamento ou começar a fazer um patrimônio sólido para aposentadoria com esse tipo de apartamento. E é uma coisa que eu e o Ignacio já fazemos assim. Eu estou sempre comprando apartamento desse tipo, o Ignacio também. Inclusive, agora nesse podcast a gente está terminando de mobiliar um que a gente vai botar para alugar daqui a alguns dias. Se alguém está procurando aluguel? Em Curitiba, mas vou alugar por temporada, então não vou alugar. Tá bom, boa, eu consigo render muito mais. A expectativa nesse apartamento, olha só, eu paguei 180 mil nele, é um estúdio de 20 e pouquinhos metros, vou gastar uns 30 mil para mobiliar, já tô gastando. 210. E a expectativa de retorno dele anual é de 50 a 56 mil de aluguel no Airbnb. Uau! Vai sobrar, isso ali vai sobrar mínimo 1.000 para 1.500 reais todo mês. Eu vou baseado nisso. Não, vai sobrar se eu pagar. Mas já paguei a vista. Esse eu paguei a vista. Tu pagou a vista, ele? Enfim, paguei a vista. Tá. Mas tu pagou sozinho, tu que pagou. Peguei uma condição, porque o cara que tinha comprado na planta estava se desfazendo dele. Então a condição era pagar a vista. Mas beleza. Hoje esse apartamento já está valendo 240, mais ou menos. Então, em menos de um ano, tá? Menos de um ano? Menos de um ano. Meu Deus. Sim. Então, limpo. Se eu vou tirar uns 3.500 de aluguel. Paguei, eu vou gastar 230 mil e vou tirar limpo 3 e pouquinho de aluguel por mês. Limpo deve dar uns 36 mil por ano. É uma estimativa que a gente tem. E você deve estar se perguntando, mas como é que aluga por isso aí? Existe uma ferramenta, que é uma ferramenta que é do próprio Airbnb, né? Uma hora a gente vai trazer essa ferramenta, ou então no evento gratuito a gente vai contar pra ti com essa ferramenta. Tem uma ferramenta que você consegue olhar cada localidade, por isso que conhecimento vale ouro. E o que a gente tá entregando aqui pra você é ouro, você tem que deixar o like aqui. E compartilhar. Tem uma ferramenta que a gente consegue ver no mundo todo a taxa de ocupação, qual é o imóvel que tem, se precisa de 1 quarto, 2 quartos, qual é o principal imóvel, a maior taxa de ocupação daquele imóvel ali. Inclusive tem uma curva também, né? No início do aluguel por Airbnb, por exemplo, nos primeiros meses ele é um pouco mais baixo. Até que ele vai ganhando ranking, ele vai ganhando pontuação, ele vai ganhando comentários e ele começa a ter uma vacância muito melhor. Então é o processo, né? Faz parte disso. Mas, enfim. Interessante que você nem mora em Curitiba, vai alugar ele por Não moro em Curitiba. O meu cunhado mora lá, eu pedi para ele receber o apartamento. Imagina. Nem vi, não conheço, porque hoje em dia é tudo racional, online. eu tenho que olhar as coisas mais racional. Eu entendo quem é a construtora, tá válido, metro quadrado que eu tô pagando, quanto que ele tem potencial de valorizar e quanto que eu posso alugar. O bairro que ele tá para eu alugar. É isso. Se você quer fazer o mesmo, clica aqui embaixo que a gente pode te ajudar com isso. Eu sou o Leandro Cardoso e encerramos esse podcast com um abraço para você. Ignacio. Eu sou Inácio Corrales e te vejo naqueles eventos. Nos vemos no próximo podcast. No próximo podcast ou no próximo evento gratuito, enfim. Um abraço. Tchau, tchau.